Olá pessoal, vamos trabalhar a ordem social, o título 8 da Constituição da República Federativa do Brasil, a partir do artigo 193. Existe uma tripla finalidade para a gente entender como é que vai ser estruturada toda a ordem social que está disposta nesse título. A primeira finalidade é a concretização dos direitos sociais, que estão previstos lá no artigo 6º da Constituição da República. E, claro, tendo em vista também um conjunto de outras finalidades, que é justamente o que? Regular as instituições sociais e os bens jurídicos previstos justamente constitucionalmente para o quê? Para implementar as políticas de bem-estar da sociedade, que é justamente o que? A finalidade do Estado Social é promover política de bem-estar social, né? E, claro, no quesito específico de promover o bem-estar, nós temos o chamado... a formatação do chamado Estado Providência, ou Estado Providenciário, como alguns dizem, que é a mesma coisa de Estado de Bem-Estar Social ou Estado Social, pura e simplesmente. Existe uma outra finalidade que é justamente o quê? É a harmonia social, buscar justamente com base, vamos dizer assim, numa espécie de solidariedade, implementar políticas que possam proteger pessoas em situações diversas e que a comunidade como um todo tenha que entender que, por exemplo, idosos, jovens, adolescentes, os carentes, devem ter justamente amparo através de políticas públicas e, claro, que são implementadas justamente através de quê? De dotações orçamentárias que são custeadas com dinheiro dos impostos dos contribuintes de um modo geral. Isso faz com que exista o que nós chamamos comumente de sistema de transferência de renda, que muito usualmente é mencionado nas mídias de um modo geral, mas em concreto é justamente isso, ou seja, o Estado arrecada impostos e direciona parte desses impostos para amparar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E mediante isso, existe um conjunto de ações, que vão tomar como base todos os direitos que estão elencados no artigo 6º. Então, textualmente, nós temos, no artigo 6º da Constituição, que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E o parágrafo único, textualmente, traz: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso quer dizer, inclusive, esse dispositivo, na verdade, foi incluído pela emenda 114 de 2021 e que visa justamente implementar essa renda básica de cidadania que deve ser regulamentada, porque ainda não há um programa permanente, porque muitos dos programas sociais, eles são redirecionados de acordo com políticas próprias de cada governo, de cada governante, que implementa, vamos dizer assim, uma política específica, às vezes ampliando o leque de direitos sociais ou também de programas de assistência, ou às vezes até cortando alguns programas. A finalidade deste dispositivo constitucional, nesse parágrafo 1º do artigo 6º, é justamente o que? Criar um programa permanente de renda para o cidadão que esteja em situação de vulnerabilidade, para que seja, a partir disso, uma política de Estado e não necessariamente uma política de governo. Agora, a parte final traz uma coisa importante, É observado o quê? A legislação fiscal, e orçamentária, ou seja, o quanto o Estado pode prover isso, os limites orçamentários. O Estado tem custos, todos os direitos têm custos. Os direitos sociais têm mais custos ainda, porque são políticas positivas, prestacionais, que devem ser direcionadas justamente ao quê? Direcionadas a essas pessoas vulneráveis. Mas a questão é, o Estado pode prover tudo? Bom, o Estado tem custos em todos os serviços, inclusive todos os direitos que são garantidos, não só os direitos positivos de prestação, mas até os direitos negativos de não intervenção do Estado também tem custo, como, por exemplo, promover a segurança pública. Se para que eu exerça o direito de liberdade é necessário que exista um órgão de segurança pública, o meu exercício da liberdade, do meu direito à liberdade, implica em custo. Por quê? Porque o Estado vai ter que me garantir o quê? Me garantir um policiamento ostensivo para que eu possa confiar na convivência social e que possa ter, pelo menos, uma expectativa positiva de sofrer, no mínimo possível, alguma intromissão no meu direito de liberdade, na minha liberdade, no meu direito de vir e também na minha propriedade.
garantido isso através da segurança pública. E no quesito de direitos prestacionais, podemos dizer que o Estado, na verdade, vai ter muito mais ônus ainda, porque não é só garantir órgãos, mas é inclusive distribuir renda, transferir renda. É isso, na verdade, que deve ser levado em consideração. Justamente por quê? Porque nós temos que considerar isso. Então, de um modo geral, como é que a ordem social está disposta aqui nesse título? Então, nós temos justamente o que? A concretização dos direitos que estão previstos no direito à saúde, do artigo 196 ao artigo 200, a previdência social, que está previsto do artigo 201 a 202, a assistência social no 203 e 204, educação do 205 a 214, cultura, artigo 215 e 216, e desporto, artigo 217. A regulação das instituições, onde é que está previsto isso? Está previsto no capítulo da ciência e da tecnologia, que vai do artigo 218 ao artigo 219b, da comunicação social, que trata inclusive das formas de regulação do exercício da liberdade de expressão, do artigo 220 a 224, o meio ambiente, no artigo 225, e família, 226. Além da proteção de pessoas em situação ou estado de vulnerabilidade, crianças e adolescentes e jovens, do 227 ao 229, idosos 230 e índios 230 e 231. Né? Então, a ordem social, na verdade, é estabelecida dessa forma. E o primeiro direito que nós vamos ter que destacar aqui, nesse título especificamente, é o que está justamente estabelecido no capítulo sobre direito à saúde, né? E, claro, no capítulo sobre a Seguridade Social, que inclui justamente a seção do direito à saúde, porque a Seguridade Social é composta por uma multiplicidade de atividades, que basicamente são três. O tripé da atividade, né, da Seguridade Social é saúde, previdência e assistência social. Né? Saúde, previdência social e assistência social. E o direito fundamental à saúde, na verdade, é um direito social básico, né? E claro que, na verdade, nós temos que verificar nesse sentido que essa tríplice dimensão tem uma razão de ser a partir do que foi previsto na nossa Constituição de 88. Nós sabemos que muitos dos direitos sociais existem desde a Constituição de 34, mas eles não foram previstos desde lá da mesma forma que estão postos hoje na Constituição de 88. A Constituição de 88 ampliou muito o rol de direitos sociais. É tanto que o próprio direito à saúde teve uma redimensão, porque, na verdade, ampliou através da criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né, e também através de um programa de assistência social que promoveu uma transferência de renda para aqueles que são vulneráveis, que não tinham contribuído para a Previdência e que podem receber o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. Né? E a saúde em si, na verdade, ela acabou sendo remodelada e ampliada para se tornar um serviço universal descentralizado e de modo a que cada ente federativo vai ser responsável pelo implemento do serviço, com o custeio e auxílio técnico e financeiro, obviamente, de quem? Da União, que vai prover recursos para que os municípios possam prestar saúde no âmbito local, para que os estados possam implementar os seus serviços básicos de saúde. Então, existe uma espécie de hierarquia, certo, na estrutura do serviço de saúde, e claro que, na verdade, é assim que deve ser entendido essa dimensão toda, né, porque, na verdade, a Seguridade Social, como está posta no artigo 193, ela vai compreender justamente o quê? Um serviço integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência. E claro, obviamente, né, no primeiro plano a saúde vai merecer essa atenção de modo diferenciado do que previa as outras ordens constitucionais, que na realidade não implementavam os serviços de modo tão amplo e tão universalizado, porque não havia atendimento de serviço à saúde mais amplo e mais completo do que há hoje através do Sistema Único de Saúde, que convenhamos, né, que inclusive está regulamentado por uma lei infraconstitucional, que é a Lei 8.080, que estabelece todas as diretrizes, que, convenhamos, né, foi um avanço muito grande para um Estado com grandes diferenças sociais e econômicas que nós temos no Brasil. E continuando aqui textualmente no artigo 194, nós temos no parágrafo único que compete ao poder público, nos termos da lei,
organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: a universalização de cobertura e do atendimento, né? A uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade da prestação dos serviços e benefícios, e redutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social e caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, né, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Voltando ao inciso 1, nós temos universalidade da cobertura no atendimento. Isso aqui é aplicável, bem aplicável assim, à saúde e, claro, obviamente, também no caso de assistência, desde que a pessoa esteja de alguma forma enquadrada nos quesitos que estão estabelecidos na Constituição e na legislação. Mas a universalidade de cobertura do atendimento diz respeito justamente ao quê? Ao serviço que é prestado no âmbito do direito à saúde, né? Porque, pelo menos em tese, de acordo com os limites orçamentários, o SUS deveria prestar todo tipo de serviço à saúde, mas na prática nós sabemos, inclusive, a própria judicialização do serviço à saúde permite nos entender dessa forma que, às vezes, nem sempre o Estado, no sentido amplo, incluindo municípios, estados, federados e a União, podem prover todos os serviços e todos os medicamentos de modo gratuito, né, de acesso a todos. Inclusive, a saúde tem a peculiaridade que não exige a contrapartida, né? Nós não pagamos como contribuímos para a Previdência. Na Previdência nós temos que, para a aposentadoria, que ter o tempo de contribuição e a idade específica, né, que temos os parâmetros na Constituição. Modifica-se, para alguns casos, entre homem e mulher, também trabalhadores rurais e pessoas que trabalham na educação fundamental e no ensino médio. E, claro, no caso da saúde, não existe, né, essa exigência de contribuição direta do contribuinte para ele ter acesso, por exemplo, a um atendimento numa UPA, atendimento no hospital. Por quê? Porque a saúde em si, ela é universal, a cobertura é universal, independente, inclusive, da classe social, certo? E, claro, obviamente, como é que se dá esse financiamento? Esse financiamento se dá através de quê? Dos impostos de um modo geral. Inclusive, na verdade, a diversidade de financiamento está prevista no inciso 6 do artigo 194, porque existem várias formas de financiar a Seguridade em seu conjunto.